Isso, aí vai no more de novo, right clicking, aí, vai na apresentação. Pronto. Beleza, vamos lá. Bom dia, pessoal. Meu nome é Matheus, R2 da Neurologia. Continuando nossas aulinhas sobre distúrbios de movimento, agora vamos falar um pouco de síndromes parkinsonianas atípicas, tá? De acordo com o artigo que o Dr. Chung mandou, tá bom? Primeiramente, bora revisitar alguns temas que nós já sabemos. Já sabemos o que é parkinsonismo, certo? Que vai ser a associação de bradicinesia mais dois sintomas, pode ser rigidez associada ou não ao tremor de repouso, que vai ser o diagnóstico de síndrome, e dentro desse diagnóstico vamos ter um conjunto de etiologias possíveis para nós abordarmos de acordo com o quadro clínico do paciente. Esse quadrinho aqui considera todos os diagnósticos diferenciais dentro do parkinsonismo, em que muitas das vezes nós vamos começar a nossa avaliação aqui no meio. Nós temos um parkinsonismo, não temos muito critérios nem esporte, nem red flags, e aí com o passar do tempo, com a evolução da doença, nós conseguimos puxar para algum desses lados, ou para uma doença de Parkinson, parkinsonismo atípico, um quadro hereditário, ou um parkinsonismo secundário. Geralmente, quando é um quadro de parkinsonismo secundário, a gente já tem algumas coisas logo no começo, mas pode ser muito difícil diferenciar o parkinsonismo da doença de Parkinson idiopática do atípico, que comumente no começo é um quadro inespecífico. E a gente já comentou um pouquinho na primeira aula dos critérios da MDS, e nesses critérios já tem algumas orientações que fazem a gente pensar mais em algum quadro de parkinsonismo secundário, atípico ou não. Então, hoje vamos focar nesse conjunto assim de outras doenças neurodegenerativas que cursam por parkinsonismo, principalmente essas três primeiras, a PSP, a degeneração corticobasal e a atrofia de múltiplos sistemas. Então, o que, para mim, o que me sugere mais, se é um Parkinson idiopático, um secundário ou um atípico, é a evolução. Uhum. Tá? A evolução é o critério mais importante. Por isso que eu brinco com vocês que o neurologista não pode ser pré-conceituoso, tá? Então, você não pode ter preconceitos. Então, assim, não, já escrever que é Parkinson é doença de Parkinson. Não, calma. Reavalia, rediscute, revê a história rapidinho, né? Então, você não pode ser preconceituoso. O Parkinson vai desenvolver a doença de forma lenta e progressiva, o atípico vai ser mais rápido e mais grave, e o secundário ele dá uma evoluída e meio que para, né? Às vezes ele começa com o secundário e muda para um idiopático, tá? E o hérido degenerativo, teoricamente, você tem mais coisas que te levam para pensar no hérito degenerativo. Mas nunca pode esquecer de Wilson, tá? O Wilson é uma doencinha sem vergonha, que é o que você não pode esquecer, porque ele é tratável, né? É. E assim, Wilson, os atípicos, você vai falar de tudo, de todas as doenças? Vou falar principalmente dos três primeiros, que são o foco do artigo. Então, assim, não dá tempo, tá? Vai ser uma pincelada. Então, assim, nós provavelmente vamos ter que mais para frente fazer aulas específicas de cada um. Isso foi um artigo que o Chung selecionou, que é um artigo de 5 páginas, que ele é só o geralzinho. Isso, é bem legal. Então, assim, não dá mesmo tempo. É que eu não vi o artigo. Mas, assim, o que é legal a gente entender é que essas doenças, antigamente, eram subtipos do Parkinson. Então, você falava do Parkinson, você falava dos atípicos. Hoje, não. Elas estão como entidades separadas já. Já estão evoluindo como entidades separadas. Sim, sim. Pode ir. Realmente são doenças muito complexas, que têm muitas variantes, então hoje vai ser para dar uma pincelada geral, para a gente conseguir diferenciar. O próprio artigo ele coloca uma tabela que ele coloca alguns detalhes na história, no exame físico e no exame de imagem que faz a gente puxar para um desses diagnósticos diferenciais que vai ser o principal da apresentação. Tá. Então, falando principalmente e inicialmente da paralisia supranuclear progressiva, ela vai ser uma taupatia, tá? Que é um diagnóstico amplo, tá? Esporádica, associada a essa forma da proteína tal hipofosforilaada, que é a 4-repeat, que tem 4 subformas ativas dentro dela. E tipicamente associado a alterações genéticas do gene MAPT, que é o gene que produz a proteína tal. E vai gerar aquela neurodegeneração que a gente já conhece, que é a clorurização da proteína tal, que faz parte do citoesqueleto.
E essa hiperfosfolarização vai gerar a neurodegeneração progressiva. Essa variante, a PSP, foi primeiramente descrita por Richardson em 1963, que ele descreveu uma série de casos em que o paciente apresentava esse quadro de oftalmologia, estabilidade de marcha, demência. Na descrição inicial tinha uma distonia marcada e uma paralisia pseudobulbar. Atualmente é um quadro espectral que tem diversas variantes. A gente chama esse quadro clássico de doença de Richardson. O artigo ele coloca na história inicial algumas red flags importantes para a gente suspeitar de uma PSP. Como é descrito nos critérios da DSM, quando o paciente tem uma instabilidade postural precoce, tem quedas frequentes, isso já no começo do quadro clínico e da história dele, faz a gente pensar em uma PSP. Dificuldade no olhar para baixo é o primeiro sintoma. Com o evoluir da doença, vai evoluir para uma oftalmologia mais acentuada, às vezes com o olhar congelado, mas inicialmente a gente vai perceber que o paciente refere para a gente essa dificuldade no olhar para baixo. Pode estar associado também com uma disartria, uma disfagia, já são sintomas bulbares também que a gente não pensa também no quadro de doença de Parkinson nos primeiros 5 anos, e com um afeto pseudobulbar, aquele paciente que ri fácil, chora fácil, tem um humor não muito congruente. Em relação ao exame físico, nós vamos ter vários outros sinais e sintomas que podemos perceber no paciente. O mais marcado da PSP vai ser a alteração ocular. Paralisia do olhar vertical, principalmente do olhar para baixo. Vai ser o primeiro sintoma, tipicamente, do paciente. E, com o passar do tempo, como é descrito aqui, vai ter também um quadro de paralisia do olhar vertical também. Vai ter alteração nos movimentos sacáticos, vai ter esse aspecto também no exame físico, que ele vai piscar antes de iniciar o movimento ocular, que vai ser um movimento mais pausado também, como se fosse cadencial. Associada a isso, bafroespasmo, aplaxia do olhar, e também vai ter muita alteração relacionada à marcha. Tipicamente, o paciente vai ter quedas frequentes, vai ter um freezing específico da PSP, que pode estar associado a esses outros comemorativos, que é rigidez de membros, e um discurso mais robótico também, mais pausado, que vai ser bem característico do paciente com PSP. Em relação aos exames complementares, vão ter várias alterações nos exames de imagem e alguns sinais, de certa maneira, patognomônicos do quadro de PSP. O sinal do beija-flor, tá? Que é um sinal bem clássico também. O Morning Glory, que é o sinal do Mickey Mouse, também está presente em alguns casos. E é muito importante a gente avaliar esse exame de imagem para também descartar outras causas secundárias e avaliar quando puxa mais para uma PSP. E aqui está o sinal, é bem característico. Eu peguei essa imagem do contínuo, aqui o do Mickey Mouse. E aqui É que a mudança do ângulo de cima entre os. aqui, esse aumento Esse ângulo da e esse angulação que entre os muda pedúnculos. mesmo, que é aquela flor, né? E o do beija-flor vai ser a atrofia mesencefálica, que vai gerar essa impressão mais afilada. Para mim, isso sempre foi um beija-flor. Quando falaram que era o sinal do beija-flor, eu falei, ué, não é um beija-flor? Eu sempre pensei num beija-flor. Fica mais fácil para mim entender quando você não tem uma avaliação adequada disso, que é 90% das ressonâncias, tá? Você não. Distúrbio de movimento não vem direito os laudos, tá? Vem tudo errado. Os caras não olham bosta nenhuma. Não tem AVC, não tem tumor, exame normal. É o que sai. A não ser que você peça especificamente. Os cortes têm que ser finos nessa região, o pessoal faz corte grosso, tá? E principalmente, para mim, a desproporção entre mesencéfalo e ponte, que tem uma proporção, né? Aí nem está tão desproporcional. Às vezes a gente vê muito desproporcional, muito pequeno mesencéfalo, né? Então, o que para mim marca é mais isso. Porque para mim sempre foi um beija-flor essa merda aí, Sim, sim. né? Então, eu peguei essa imagem também do contínuo, que ele coloca os níveis de certeza de acordo com cada domínio apresentado da doença, que é a disfunção oculomotora, estabilidade postural, a cinesia e disfunção cognitiva.
E existem esses níveis, 1, 2, 3. Quanto menor o nível, maior a nossa suspeita de um quadro de PSP. A gente classifica a PSP entre possível, provável e sugestiva D, de acordo com esses níveis. Então, no contínuo, ele coloca esse quadro que posteriormente a gente vai discutir melhor em outras aulas com as variantes da PSP. Eu já vi esse quadrinho, né? Que a gente vai usar aqueles domínios para alencar se é uma variante mais de oftalmologia, estabilidade postural, uma doença de Richardson, se é um quadro mais, como a gente vai ver aqui, mais um parkinsonismo associado ao PSP. Não necessariamente a PSP vai ter parkinsonismo, tá? Então, existem esses diagnósticos diferenciais que nós estamos Esse é fazendo. muito bom, né? Porque você vai lembrar das coisas e é legal da gente pegar o doente, olhar o quadrinho e falar, amor, deve ser esse aqui. Uhum. Posteriormente, nós abordamos mais numa aula específica Uhum. sobre isso. Prosseguindo, vamos falar um pouco da degeneração corticobasal. Também é uma atopatia esporádica, a mesma esquema de proteinupatia. Foi descrito inicialmente em 1968 pelo Herbert, que foi basicamente uma avaliação pós-morte que apresentou na necrópsia uma série de casos que tinham uma córtico dentro negro degeneração com acromasia neuronal, tá? E ela é uma variante, especificamente a degeneração corticobasal está dentro da síndrome corticobasal, que é um guarda-chuva maior. E a degeneração a gente chama de uma síndrome corticobasal clássica. Existem variantes, que é a atrofia cortical posterior, existe a variante comportamental. Então, também é uma doença bem ampla que posteriormente vamos falar melhor dela. Elas estão abrindo essas doenças, né? Uhum. A gente estudava isso há 20 anos atrás em uma página, né? Uhum. Quais red flags vão ser apresentadas na história? Parkinsonismo assimétrico, tipicamente a gente já observa no paciente, ele vai ter uma distonia já precoce. É o único atípico assimétrico, tá? Que começa assimétrico, tá? É o único. E isso, às vezes, é a única coisa que ajuda a gente. Porque começa assimétrico. O resto tudo começa assimétrico. Uhum. Disartria, disfagia, vai ter a síndrome do membro alienígena também, que é algo muito marcado, que a gente sempre vai pensar numa degeneração corticobasal quando o paciente refere. Então, quando o paciente fala que tem um membro que está estranho, a gente tem que ver esse diagnóstico diferencial, se é um abalo, se é um tremor, se é uma coreia, e isso vai puxar para uma degeneração corticobasal. E o tremor, quando presente, ele geralmente se mantém, assim, tanto na ação quanto postural, diferente de um quadro idiopático, que a gente espera que tenha uma melhora significativa na ação. No exame físico, vai ter uma apraxia marcada, a gente pode, por vezes, observar durante consulta um membro alienígena. A grafia, a estereognosia, vai ter uma dificuldade no tato epicrítico, na discriminação de 2 pontos. Afasia, vai ter o parkinsonismo assimétrico e pode também ter contratura, mioclonia e distonia de membro. Em relação a exames complementares, nós vamos ter mais caracterizado, vai ser uma atrofia, principalmente de parieto occipital. Em alguns exames mais avançados, a gente pode ver esse hipometabolismo quando compara regiões frontoparietal e contralateral. Aqui também é uma outra imagem do contínuo, tá? Que a gente percebe que existe uma atrofia assimétrica, principalmente de polo posterior e também pega parietal bilateralmente. Às vezes você vê um lado normal e o outro lado desse jeito, tá? Uhum. É o mais comum até de ver, tá? Um lado tá normalzinho, cheinho, bonitinho, e o outro tá afiladinho, Uhum. tá? E prosseguindo, agora temos a atrofia de múltiplos sistemas, ela vai ser diferente das duas primeiras, porque ela vai ser uma alfa-sinucleinopatia. Também é esporádica, tá? Ela vai estar dentro desse guarda-chuva que entra a doença de Parkinson e a demência de corpo de Lewy, só que especificamente na atrofia de múltiplos sistemas, ela vai ter esse acúmulo de alfa-sinucleína em oligodendrócitos. Vai ter a perda desses oligodendrócitos e, com a perda do suporte do neurônio, vai ter uma atrofia mais generalizada, tá? E vai ter essa marcação específica no anatomo patológico com essas inclusões citoplasmáticas. O marcado dele vai ser os sintomas autonômicos, tá? Na história vai ter
retenção ou aumento da frequência urinária, disfunção erétil, constipação, diminuição do suor, desautonomia, quadro de síncope, pré-síncope, hipertensão noturna, tremor. E também vai ter um quadro precoce de estabilidade postural e quedas que pode ou não estar associado à hipotenção postural. No exame físico é muito importante, quando o paciente tem um quadro sugestivo, a gente fazer os testes de hipotenção postural, tá? É um quadro também que puxa para a atrofia de múltiplos sistemas. O paciente vai apresentar esse mole, é como se fosse um aspecto mais azulado da pele, descolorado, que está associado a essa desautonomia mais crônica. O paciente acaba perdendo essa pigmentação, deixar uma pele mais descolorada. A voz também vai ter algumas alterações, vai ser uma voz mais aguda, mais soprada, estrangulada, que vai ter esse aspecto tremulante. Também vai ter uma dismetria marcada aqui, tanto na manobra index naso, também calcanhar-joelho, desviada com cinesia. A disartria táxica, que vai ser justamente aquela fala mais escandida, que é uma outra maneira de chamar a disartria táxica. Vai ter alteração em movimentos agáticos e também vai ter muita instabilidade postural, vai ter aquela base mais alargada. Então, tem muitas coisas que elas batem, Sim, né? sim. E aqui tem alteração também das sacadas, Tem alteração das sacadas. Por que não confundimos, né? Sim, sim. Confundimos. Isso que torna muito difícil, às vezes, essa diferenciação, principalmente quando ele não tem um quadro tão marcado de uma subárea específica. Por exemplo, não é uma oftalmoplegia, ele não tem tanta desautonomia, então pode gerar uma dúvida muito grande, principalmente no quadro inicial. Nos exames complementares, vamos ter o Hot Cross Bun e o Terminal Rim, que eu vou mostrar a imagem, e também uma atrofia de pedúnculo cerebelar médio, tá? Aqui a imagem. Vai ser essa assimetria do putamen, também essa é uma imagem do contínuo, nas duas imagens acima. Aqui embaixo, a atrofia cerebelar, peduncular, e aqui o sinal que é o sinal do pão, que tem esse aspecto assim, cruzado. Meu, eu quero ir em Nova York só para comer esse pãozinho. Né? Alguém já comeu esse pãozinho lá? Eu sabia as imagens, é bem parecido mesmo. Eu quero comer essa porcaria desse pãozinho. E para resumir de maneira geral, eu peguei essa imagem daquele artigo que o Vinícius mandou no grupo anteontem, que ele coloca de maneira evolutiva os sintomas em cada um dos parkinsonismos. E é interessante, quando a gente estiver na dúvida, sempre olhar. Dá para perceber que vai ter alguns que vai ter um quadro mais de alteração visual, vai ter alguns que vai ter uma rigidez mais marcada, sintomas de oftalmoplegia, aqui como no caso da PSP. Aqui na doença isso, a gente vai ter aqui alterações visuais, que são mais marcadas também. Então, é uma maneira interessante da gente colocar assim, os diagnósticos diferenciais e na história, no exame físico, a gente fazer esse diagnóstico diferencial. Você vai ver mais tendência, né? Tende mais para cá, tende mais para cá. Falar, se você pensar nesse negócio, né? De maneira que mais uma tendência. Né? A DCB, né? Puxando mais para cá, né? Perfeito. É isso, pessoal. Tudo bem. Eu até pegando aqui duas imagens de pacientes que a gente tem. Olha lá, esse aí que você pegou, olha a desproporção do mesencéfalo para a ponte, tá vendo? Então esse é bem marcado, né? Bem marcado, né? Bem evidência, né? Tá. E esse outro paciente aqui, que esse tem diagnóstico de atrofia cortical posterior. A gente percebe a assimetria aqui, uma atrofia bem mais marcada. Bem mais marcada da região posterior, né? É bom. Tá joia? Muito bom. Volta lá senão você não vai conseguir. Oi? Volta lá no.
Volta aqui só para eu te ajudar. Aí. Agora você vai no More, ali. Não, Stop Share, desculpa. Não. Pode ser aí. Vai aí, vai. Pause. Stop. Stop